Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para bater um papo com o Carlos Taboga, né? O Francisco Carlos Taboga, uma referência nacional dos cavalos de apartação, cavalos da linhagem quarto de milha, mas nós vamos falar de todas as modalidades e principalmente nós vamos falar do curso que vai ser realizado no dia 2, 3 e 4 de agosto no Sindicato Rural de Pindamonhangaba durante a Expopinda. Hoje aqui nesse bate-papo nós temos a presença do Beto, nosso presidente do Sindicato Rural, o Davi, diretor do Sindicato Rural, e também o Cepo, que é o nosso anfitrião, membro dos associados do Sindicato Rural e está aqui somando, abriu a casa dele e veio para somar muito aí esse grande evento que a gente vai fazer, uma experiência nova, assim como essa entrevista, mas a ideia é passar para vocês um pouco da história do Taboga, né, do Carlos Taboga, e um pouco do que a gente pode aprender com ele na relação com os equinos, né, com os cavalos. Taboga, muito bem-vindo, é um prazer para nós ter você aqui, e queria que você contasse um pouquinho para nós aí, né, iniciar esse bate-papo, essa roda aqui de conversa, um pouquinho para nós da sua história no cavalo, como que você iniciou, qual é a origem, né, da onde você se interessou pelo cavalo e começou essa história bonita aí que nós acompanhamos aqui, né? Muito bem, eu quero primeiro de tudo, eu quero agradecer a Deus por poder estar aqui participando desta entrevista, né, e ser participante dessa clínica que vai ter aqui na Expopinda, tá? Eu sou nascido e criado em Brotas, estado de São Paulo, praticamente no centro do estado de São Paulo. Na verdade, alguém me tirou de um retiro de leite em 1976 e me levou para trabalhar na fazenda do Jorge Rudney Atala, que é ali em Brotas. Ali estava começando, ele já tinha uma criação de cavalo quarto de milha e fui levado ali para trabalhar, limpar baia, tratar de cavalo, e aí foi até que comecei a montar a cavalo ali, aprender um pouco e ver como que a história do quarto de milha, a doma que era trazida pelo cavalo quarto de milha, começou ali. E dali para cá, na verdade, em 76, eu montei no primeiro cavalo quarto de milha por nome de Marjet, né? E aquilo entrou como uma droga na minha veia. Aquilo eu achei fantástico, a movimentação desses animais, e aí foi seguindo. Então faz um pouquinho de tempo que a gente trabalha com cavalo, né? E Taboga, é claro que eu sempre vou ressaltar durante esse bate-papo nosso que essa clínica não é direcionada somente para apartação, é muito ampla, né? Acho que o Cepo até pode ajudar um pouquinho nesse sentido, dizendo um pouco do que nós vamos tratar, né? Quais são os assuntos que o Taboga vai falar com relação a como tratar o animal, né? O Cepo tem uma experiência muito grande também aí, né? Iniciou já mais tardiamente, né, Cepo? Mas tá tendo uma experiência muito boa, já tem sucesso no meio das provas e principalmente, né, tem uma paixão pelo cavalo. Acho que isso que é o mais importante, todos que estão aqui nessa mesa, e imagino que todos que vão participar desse curso tenham essa paixão também pelo cavalo. E queria que você falasse só um pouquinho, Cepo, já para a gente auxiliar aí no Taboga, quais são as referências, o que a gente vai ouvir, né? Um pouco do que vai ser tratado nessa clínica, né? Muito bem. Eu acho que o mais importante, em minha experiência de cavalo, é que eu tinha a oportunidade para conhecer Carlos Taboga e Luiz e Rodrigo. Porque isso, para mim, abriu uma janela completamente nova de controlar e trabalhar com movimento de cavalo. E realmente entender que qualquer coisa que cavalo faz, provavelmente eu fiz alguma coisa em referência desse acontecimento 5 segundos, 3 segundos antes.
E Carlos sempre pergunta de mim, Seppo, se o cavalo tem esse problema, o que você fez um pouco antes disso? E de lá, começa a abrir a sabedoria de Carlos Taboga, que parece que não tem limite de experiência, entendimento e paciência para alunos. E isso, no curso que estamos montando lá na Expo Pindo, o Carlos vai pegar cliente por cliente. Cavalo, monta cavalo de dono. Pegam 5 minutos, 10 minutos, Carlos, não sei, mais ou menos isso. Faz os movimentos básicos que ele entende que cavalo tem que ter para a pessoa ter um controle de corpo de cavalo, movimentos, independente de modalidade. E de lá vai uma conversa com o dono do cavalo. Ei, fulano, pensa isso, porque se o cavalo está jogando a cabeça desse lado, ao lado direito acima e à esquerda não. O que aconteceu que o cavalo ficou nesse jeito de comportamento? Então isso vai ser cliente por cliente, cavalo por cavalo. E para ouvintes, vai ser uma riqueza de material para pensar, considerar, que faz fazer a casa. Se é cavalo de jardim, sítio, lira de gado, Carlos, qualquer coisa. Porque a experiência de Carlos não é só a parte, não, ele apaixonou a modalidade, mas, como falou, começou de raízes, trabalhar com cavalo. Se eu tenho problema com cavalo, sempre, ele me vai, sempre, o que está acontecendo na baía de cavalo? O que está acontecendo? Como que vai colocar freio, bridal, como que vai pegar de pasto, tudo isso vai ser conversado conforme com perguntas de participantes. Então, vale a pena. Qualquer modalidade, vale a pena investir 3 dias lá e conhecer e ter um acesso depois para a sabedoria dele. Perfeito, Seppo. Eu acho que foi muito esclarecedor e eu queria até aproveitar esse gancho e já perguntar para o Taboga aqui, para ele falar um pouquinho sobre sensibilidade, sobre nível de sensibilidade, que eu acho que se a gente conseguir pegar 10% do que, né, 10 não, acho que 1% do que o Taboga sabe com relação à sensibilidade em relação ao cavalo, né, eu queria que você contasse um pouquinho do que é esse nível de sensibilidade e o que isso impacta na relação do cavaleiro com o cavalo no dia a dia, né? Aproveitando, até puxando um pouquinho para a questão da conquista do cavalo, né? Acho que tá. Perfeito. Veja só, em termos de sensibilidade, qualquer ser humano que vá trabalhar com qualquer área da sua vida. Agora veja só, como que eu posso descobrir sensibilidade se eu não tenho sensibilidade? Como que o cavalo pode mostrar para mim que ele é sensível se eu não tenho sensibilidade com o cavalo? Porque é muito fácil você obrigar, mas eu quero entender se você convenceu. Obriga a fazer é uma coisa, eu quero ver se você convenceu. E o cavalo de apartação me traz esse desafio, por quê? Porque ele tem que trabalhar praticamente 90% sozinho, pelo que ele enxerga. Então eu acredito que esta modalidade no cavalo, na linha equestre, ela se torna um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque daí você vai classificar a mente e a atitude do cavalo. O quanto ele é responsável para fazer sozinho. Por quê? Porque neste aspecto, o cavalo ele é selecionado pela inteligência e não pela obediência. O
cavalo obediente é aquele que faz tudo o que você quer que faça, mas eu quero entender se ele tem inteligência para absorver aquilo que você está ensinando e ele vai ficar responsável por isso,